Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então, nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, né? O pataco em si, né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então, não perca esse curso, hein, filhotes? Porque agora é a principal análise, a Perfeito. principal análise que a gente já fez na história do planetinha. A maior hierarquia aí. Isso. Um grande homem que veio ao mundo, numa sintonia apenas de trazer a paz e de reconhecer os caminhos diante de tudo, mas infelizmente mal interpretado e julgado o tempo inteiro. Deus não só trouxe esse espírito para a humanidade, como também o colocou acima de um grande merecimento. Naquele momento a terra precisava de auxílio, aonde já vinha tendo perante Deus grandes desgastes, traições, medos, injustiças, aonde Deus, na verdade, já estava perdendo totalmente a noção e o controle de tudo o que criou, se julgando e se cobrando o tempo inteiro. Ele até então não só se questionava pelas suas próprias criação, como também julgava o tempo inteiro a si próprio. Deus, ele se condenou o tempo inteiro, achando que os erros de tudo aquilo estavam com ele, aonde questionava o tempo inteiro e tentando também corrigir ou entender uma forma mais favorável de fazer com que tudo aquilo se resolvisse. Nada se resolveu, pelo contrário, tudo vinha se alastrando com egoísmo, com ego e com a vaidade o tempo inteiro. Isso vinha perante Deus e o entristecendo demais, aonde ele se condenava o tempo inteiro por ter criado pessoas tão maldosas e por ter deixado a terra, nesse momento, totalmente o oposto do que ele queria. Ele não só se cobrava, como ele também questionou e vinha questionando o tempo inteiro uma forma de poder transmutar o caminho. Se debateu, enfrentou os questionamentos e a primeira leva foi: irei destruir tudo primeiro, para que possa, até então, refazer com mais sabedoria, pois não quero ter falha novamente. Então Deus, ele deu a primeira partida, aonde a primeira partida foi a destruição com as águas, para que pudesse lapidar aquele caminho e lavar aquelas correntezas de ódio, ganância e ambição. Foi essa a decisão pela qual ele tomou na primeira mão, antes de mandar o teu filho. Fez de tudo para transmutar, até então, transmutando os caminhos e adquirindo o que foi a Arca de Noé, aonde alimentando os caminhos, podou todos os méritos, recolheu os frutos positivos e os demais deixou-se desfazer, pois estava se sentindo muito culpado de tudo o que fez. Fez essa colheita, adquiriu os caminhos de uma espiritualidade. Então, ele se culpou, aqui traz um julgamento muito grande, aonde ele se culpava o tempo inteiro, achando que o erro era dele. Ou seja, ele criou para ser uma terra de paz, para que um amasse o outro. E, de repente, ele criou pessoas que se transformaram em demônios, na verdade, né? O ego, a vaidade, a ganância, a ira, o roubo, a desavença, a traição. Virou um fursunco que até então estava fora do controle dele. Ele resolveu eliminar a terra e, antes disso, acolher os caminhos, que é o que a gente já conhece, que é o assentamento da Arca de Noé, pegar os bichinhos, pôr todos ali. E, na verdade, ele pegou os conteúdos positivos para lapidar novamente aquela peneira e transformar a terra de novo. Foi o que esse grande homem fez. Lapidou a terra, peneirou os caminhos e jogou novamente na humanidade a criatividade e a criação da vida na terra. Fez o mundo novamente. Mas mesmo assim, os mesmos erros andavam se repetindo e, piores ainda, com mais poder e com mais negatividade. Deus, ele não só foi negativando o caminho, como se revoltando e se magoando o tempo inteiro. Aí até então,
resolveu criar o teu filho, dar a gestação, a criação de um ser que pudesse ser compatível com a terra. Convocou na terra uma grande mulher, que é Maria, que todos conhecem, e José, aonde esses foram escolhidos perante a força da espiritualidade, servindo até então para trazer para a humanidade um homem. Na verdade, o fato dele ter criado Jesus, escolhido Maria, ter tido todo esse processo de Jesus, foi que como ele ele emanava várias energias positivas, amor, gratidão, e não estava funcionando, e ele em si, pela evolução e o grau superior que ele carrega, que Deus ele é o extremo, ele é o Deus todo-poderoso, uma energia superior, aonde não seria compatível conviver na Terra, não aguentaria os passos. Então criou algo, né? Criou alguém, que foi Jesus Cristo, para que pudesse se alinhar diante da vida e dos caminhos. Então foi isso dado e foi isso cumprido. Fez diante de tudo, José e Maria, o porto e o merecimento desse caminho, aonde trouxe para a terra essa imagem, essa figura maravilhosa que é Cristo, conhecido como nosso Senhor Jesus Cristo. Na Umbanda é Oxalá, na Igreja Católica, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem deu toda a vivência na terra, aonde formalizou a moradia. Esse filho, infelizmente, ele se passou pelas piores traições da terra, traição, cobiça e toda aquela ganância, toda aquela ira que já vinha acontecendo na primeira e na segunda transformação do mundo, não foi muito diferenciado. Pelo contrário, foi pior ainda, pois essas pessoas e esses seres pelos quais eu criei, para criar a paz na terra, para criar a humanidade e a compaixão, eles foram além do caminho. Ao invés de apenas ficar no egoísmo, no roubo e na ganância, na ira, na fome e na miséria, eles foram muito além. Eles foram capazes de punir um ser que desceu e que submeteu a cuidar de todos com amor e dedicação. Assim foi Cristo, assim foi nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele apenas doou amor, pregou o amor e a caridade. E ali teve também as grandes traições, as grandes desordens e a penitência até a morte. O que mais Deus entristeceu foi que ele colocou um filho ao mundo para servir, para fazer com que a humanidade se transformasse, e mesmo assim, a contaminação daquela humanidade fugiu tão grande do meu controle que mesmo a minha cria, eles conseguiram punir e sacrificar. Um sacrifício regido de aplausos e de muitas ruindades, aonde não teve pudor e nem o caráter, muito menos a bondade de poder proteger esse grande homem que é Cristo. Ele foi punido pelas pessoas que ele serviu, as pessoas que ele matou à fome, as pessoas que ele deu o auxílio e o abrigo. A traição se estende ao mundo, aonde o mundo, depois desse sacrifício com Cristo, a terra se tornou uma terra amaldiçoada, contaminada pela humanidade, um vírus de ódio e de ganância, pois naquele momento em que colocou aquele ser que era para purificar diante de uma cruz em sacrifício, ali foi a desordem da terra. É por isso que até hoje vocês respondem por tantos pecados, por tantas injustiças, e é por isso que ainda as sensações do ódio, da ira, da fome ocorre com muito pudor na terra e com muita vazão, pois a terra passará por muitas e muitas transformações. O ser humano, eles terão que renascer várias vezes para que possa um dia se tornar uma evolução divina, pois eu criei como a evolução divina, mas infelizmente se voltaram contra mim e contra os meus criadores. Jesus Cristo, ele traz a força, muitos conhecimentos da Igreja Católica, já vem tudo isso na Bíblia mesmo, e aí o que lapida esse caboclo nessa narração é que se o ser humano fez isso com Cristo, né? Então eles tinham que ter o quê? Lapidado, respeitado, porque Deus, ele mandou um ser superior para cuidar, para zelar. E mesmo cuidando, mesmo mandando, o ser humano se reverteu. Então Deus, ele criou mesmo, né? O homem criou a terra, tudo, numa intenção de força. Isso que todo mundo já sabe, não é nenhuma vidente. Todo mundo já sabe isso em méritos católicos. A Igreja Católica passa tudo isso e é muito verdade isso perante a espiritualidade. Então, no resumo da terra, hoje pode ver que a ganância, a ira, toda essa negatividade que a terra passa, a fome, a miséria, já vem de uma transformação em que não era para ter ocorrido isso. Então Deus, ele lapidou, ele fez um diamante, mas na hora de lapidar, ele jamais imaginaria
que isso ia se transformar tanto pessoas boas, como muitos ia se transformar em monstros, né? Em pessoas ruins, cruéis, né? A ponto de punir o próprio filho. Então, quando ele mandou o filho, né? Conhecimento também pela Igreja Católica, é para uma salvação, para salvar a terra, para trazer a paz na humanidade. Só que o ser humano, ele até então, o que aconteceu? Ele reverteu contra Cristo. Então, a partir do momento que foi aquele sacrifício, né, o crucifixo, né, Cristo na cruz, ali foi aonde a terra sanou, registrou a maldição da terra. Então, ali Deus abriu mão do ser humano. Então, ele abriu mão dos próprios filhos, porque ali foi o extremo. Chega. Então, ali Deus, automaticamente, como se ele tivesse virado as costas, não num mau sentido, mas num bom sentido, para que agora cada um se virasse por conta própria. E é o que os humanos fazem. Os seres humanos, eles se viram por conta própria, muitos se lapidam, graças a Deus, muito vem se lapidando, muito vem melhorando a cada dia que passa, mas tem outros que vem piorando a cada dia que passa. A morte, a ganância, tudo de ruim você pode ver, que tem uns que se adaptaram nisso de uma forma tão grande que não quiseram a mudança. E aí esse mal, conforme Deus, conforme ele abriu a mão, quando ele virou as costas, ali foi a maldição da terra. Então, o verdadeiro purgatório está aqui, e não no plano espiritual. No plano espiritual existe o quê? O umbral, existem outros setores espirituais, mas o purgatório, o aprendizado é aqui na Terra. Por isso que, infelizmente, as pragas, as guerras, as maldições, elas vieram se alastrando diante dos tempos inteiros. De uns tempos para cá diminuiu um pouco? Sim, diminuiu muito, graças a Deus. E a tendência agora e essa esperança maior se coloca nesse ano de 2023 a 2036. De 2023 a 2036 é uma escala de uma esperança em que nós, espíritos, vão ter, né, tem pela Terra. É uma forma, um equilíbrio que eles têm, uma esperança que eles têm para que a Terra mude nesses próximos anos. Então, o ano de 2023 se torna um ano de muita religião, de muita evolução espiritual. Por quê? É um ano em que a Terra vai se dedicar ao máximo à fé espiritual. Então, aqui eu convoco, nesse ano de 2023, anjos, arcanjos, mestres e mentores, para com que a Terra possa, a partir de 2023, lapidar. Então, esse ano é um ano de muita fé, é um ano que as pessoas vão estar buscando muita caridade, o amor ao próximo. Então, é um ano que a política espiritual, ela se redobra para a fé. Tanto que a Igreja Católica, esse ano de 2023, é a que mais ganha vazão, é a que mais será procurada, é onde vai ter mais força. E os ataques, onde tem que tomar muito cuidado, tanto o Papa quanto os bispos, porque eles vão ser as pessoas mais atacadas nesse ano de 2023, pois eles terão toda a ferramenta e uma estrutura de alma espiritual convocada e exigida para esse ano de 2023, que é a transformação da Terra, pregar a palavra novamente e trazer essa renovação, como se fosse uma sementinha daquela energia daquela época que Cristo veio para fazer e não conseguiu. Nesse ano de 2023, a espiritualidade vai estar ajudando, vai estar auxiliando muito a Igreja Católica, que são os padres, os bispos, para fazer esse papel. Então, a imagem de Cristo, o reconhecimento de Oxalá no ano de 2023, traz toda essa voltagem para a Terra em 2023. Espetáculo. Perfeito. Agora hein? sim podemos ir para o Natal um pouco mais tranquilos e serenos, não é? Você tem mais alguma coisa para falar para fechar ou é isso mesmo? É isso.